Reflexão do dia 11 de janeiro de 2023, primeira semana do Tempo Comum, quinta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, Santo Higino, o nono Papa da Igreja Católica, século II, Roma. Santo Papa, mesmo em meio aos desafios do seu tempo, tu soubeste vencê-los, que nós também saibamos vencer cada obstáculo que a vida nos proporciona, tendo em vista a primazia de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém. Santo Higino, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, ainda na sequência do livro de 1 Samuel, nós encontramos a história de uma batalha. Naqueles dias, os filisteus reuniram-se para fazer guerra com Israel. Então, foi um tempo de batalha já com Samuel, meio que adolescente para jovem, entrando na sua fase jovem adulta. E os filisteus, nessa primeira batalha, venceram a batalha e mataram pelo menos 4.000 do exército de Israel. Com aquilo deixou os israelitas completamente apavorados. Então eles tomaram a seguinte decisão, motivado pelos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Só que tem um problema, os dois filhos de Eli, que também são sacerdotes, também trabalham no templo e tudo mais, eles têm uma vida completamente afastada do Senhor, orgias, bebedeiras, prostituições, sodomias, usando o templo, profanando o templo com as suas práticas abomináveis e deixando Eli extremamente profundamente abalado, sofrido. Mas esses dois filhos de Eli realmente deram muito trabalho. Consumia a oferta do templo, fazia churrasco com a oferta do templo, o vinho que era oferecido tomava com as prostitutas. Terrível. Os dois não eram fáceis. Mas eles tinham ali toda a vestimenta de sacerdotes, eles tinham toda a autoridade, daquele que vive no templo e tudo mais. E eles também tinham todo um estereótipo de sacerdotes e autoridade do povo. Tomaram a decisão, então, de levar a Arca da Aliança para a frente da batalha. E fizeram isso. Seguiram com a arca, conforme está aqui na foto, e o povo de Israel todo vibrava. E quando a arca chegou lá no campo de batalha, então, nossa, ali foi uma vibração total, porque Deus está conosco, a ponto dos filisteus ficarem completamente apavorados, porque eles sabiam que a Arca da Aliança estava lá. Então Deus de Israel estava no meio deles, é o mesmo Deus que teria humilhado o povo do Egito e tudo mais. Então, nesta falsa campanha, realidade, o Israel, o seu exército, motivados, enfrentaram novamente os filisteus. E os filisteus, mesmo abatidos com aquela situação, mas resolveram enfrentar aquela nova fase, aquela nova realidade, e agora, no lugar de matar 4.000 israelitas, mataram 30.000 israelitas. Foi um massacre. Os filisteus venceram a luta. É isso o contexto da primeira leitura. O que nós trazemos disso? Olha, nem sempre os sacerdotes e tudo mais, ou que se veste, todas as autoridades, falam em nome de Deus. Então nós temos aí o exemplo de Eli e Ofni. Então, Eli é um homem justo. Ofni e Finéias, que são os dois filhos dele, eles acabaram morrendo nessa batalha. Os dois filhos de Eli acabaram ceifados. A morte lhe foi certa. Aquilo não agradou o Senhor Deus. Deus não estava com aquela situação.
Eles não tinham pureza diante do Senhor e nem defendiam a palavra do Senhor, mas tinham ali as vestimentas, tinha ali todo o paramento, né, daqueles que trabalham no templo. Então nós não podemos confundir essas duas coisas. Que possamos então ter uma igreja voltada para o Senhor, que seja realmente santa e capaz para nos mostrar o Senhor, o poder, o Senhor que vai nos livrar de todos os inimigos, e a exemplo do Papa Santo Higino. Olha que tempo difícil, século segundo, igreja perseguida. Quantos e quantos cristãos foram colocados ali para ser comido por feras, outros morreram como fossem tochas humanas, massacrados, perseguidos, comprimidos, jogados em abismo, tudo mais, e nessa realidade ainda Santo Higino teve que lutar contra a heresia dentro da própria igreja, com filosofias meramente humanas que queriam tirar de Jesus todo o fato de ser o próprio Deus. Então, como que nesse cenário conseguimos ver aí um verdadeiro santo do Senhor, um verdadeiro homem religioso, um verdadeiro sacerdote, um verdadeiro homem que trouxe a fé católica até os dias de hoje? Então, que estejamos atentos, que estejamos com o nosso coração firmes, não em falsas promessas, mas na verdadeira promessa, que é a salvação em Jesus Cristo. Amém. No Salmo de hoje, nós vamos ver o Salmo 43, que nos fala: libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Né? Libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Que possamos ser libertos somente pela compaixão do Senhor. É o Senhor que transforma os nossos joelhos vacilantes. É o Senhor que dá aos nossos calcanhares a fortaleza para levantar os nossos corpos abatidos pelo sofrimento. É o Senhor que nos dá força no espírito da alma para combatermos um bom combate. Queremos, Senhor, não colocar uma arca simplesmente feita por homens diante da batalha, mas pedir ao Senhor: vem, vem Espírito Santo, transforma o nosso ser, dai-nos energia, fonte de vontade somente espiritual, né? Pela vossa compaixão, libertai-nos, Senhor. Amém. É o Salmo 43. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 1, 40 a 45. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens poder de curar-me. Então esse pedido do leproso é interessante. Se tu queres, Senhor, tens o poder de curar-me. E Jesus, cheio de compaixão, olha o salmo aí, ó: libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Então, Jesus, cheio de compaixão, ou seja, colocando-se no lugar daquele que sofre, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Com esta frase de Jesus, nós estamos vendo aí a disposição de Deus, né? Eu quero te libertar, eu quero, fique curado. Então, vamos colocar as nossas situações diante da presença de Deus, sabendo que Deus quer o melhor para cada um de nós. Se demora um pouco, se atrasa, se não chegou a graça, fique de pé, né? E vamos juntos falar: Senhor, se tu queres, né, tens o poder de libertar-me, de dar o cura, de resolver a situação esta na minha vida. E saibamos, na fé em Cristo Jesus, que Deus quer, eu quero, fique curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou logo o embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés ordenou como prova para eles. Aqui nós estamos também que o próprio Senhor Jesus cumpre as ordens, os mandamentos do Senhor, né? Aquilo que está ordenado no mandamento, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato,
Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em uma cidade, ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como realmente conter, né? Como realmente não contar a ninguém quando você recebe uma graça do Senhor. Há de se entender que este que recebeu a graça do Senhor talvez tenha sido ainda perdoado por não ter cumprido aquilo que Jesus pediu, né? Ficar realmente calado, não contar a ninguém uma graça, um milagre que recebeu, realmente convenhamos, né? Na natureza humana isso é muito difícil. Que o Senhor então possa nos abastecer, possa nos dar a graça de vermos a sua face voltar para nós. Eu convido a você hoje para colocar diante de Deus seu sofrimento, assim como fez esse homem que sofria de lepra. Deus quer nos curar, Deus quer nos levantar, Deus quer nos transformar, dar a cada um de nós a graça da sua presença. Que o milagre aconteça em nossas vidas. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, para que mais corações possam encontrar o poder de Deus e vir também a testemunhar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.